Eu quero dizer para você, mulher que congrega na igreja, que anda com o Senhor, você que já é vó, mãe, já passou por tantas estações. Talvez você pense assim, ai, para mim já passou, quer dizer, só está começando. Porque o Senhor conta com você como uma mulher madura, adiantada no processo para essa hora. Aleluia. Gente, que honra estar aqui. Dani, obrigada, pastora Dani, que palavra. Eu recebo. O pastor Jorge Linhares também, a tua mãe, a toda essa igreja maravilhosa que o Senhor tem levantado. Fica aqui minha gratidão, meu carinho. Obrigada, minha linda. Para quem não me conhece, meu nome é Viviane Martinello. Eu moro em Santa Catarina, perto do Rio Grande do Sul, que está passando por aquela crise das enchentes. E antes de eu começar, eu queria fazer um clamor pelo Rio Grande do Sul. Será que você pode levantar as suas mãos? Levanta suas mãos bem alto. Isso. Levanta sua mão. Nós vamos fazer um clamor agora pelo Rio Grande do Sul. Pelo sul do nosso país. Isso. Levanta sua mão bem alto. Pai, como igreja nessa noite, como igreja, como tua noiva nessa noite, nós clamamos pelo estado do Rio Grande do Sul. Nós clamamos, Senhor, para que aquelas chuvas cessem. Em nome de Jesus, para que aquele estado seja poderosamente reconstruído pelo Senhor. Que as águas baixem, assim como o Senhor liberou para Noé, Deus, aquela palavra que as águas estão baixando. Nós liberamos essa palavra sobre o estado do Rio Grande do Sul. As águas estão baixando. Nós abençoamos. Nós, Senhor, nos movemos não só em orações, mas nos movemos também em doações, em cura, em restauração para aquele estado. Em nome de Jesus, amém? Você concorda comigo? Você pode se assentar. Eu e o meu esposo, nós pastoreamos uma igreja numa pequena cidade de Santa Catarina, no sul, extremo sul de Santa Catarina, Criciúma. A Abba Pai Church, nós congregamos e pastoreamos aquela casa. Eu tenho 2 filhas. A Vitória, de 20 anos, já fez 20. Que casa esse ano, gente. Você é levada à sogra. Eu levo até um susto quando ele diz assim, minha sogra. Eu falo, meu Deus, chegou a minha vez. E eu tenho a Isabela, de 9 anos. Que ontem à noite, ela disse assim para mim, mãe, não vai viajar. Eu arrumando as malas, eu saí de casa 1h30 da manhã, porque o nosso aeroporto é 2h30 da minha cidade. E ela disse assim para mim, eu arrumando as malas, colocando a roupa na mala, ela assim, ó, fala para elas que tu é mais importante para mim do que para elas. E ela disse assim, fala para elas que tem um monte de gente que ministra, mas mãe, eu só tenho uma. Eu saí de casa com essa pancada e com essa responsabilidade. Então eu não saí de casa para cumprir uma agenda. Eu saí de casa para fazer a vontade de Deus. Eu estou aqui e a pastora Dani falou, né, que foi difícil. Mas eu tenho dito muitos nãos. Eu não sou um produto gospel. Não sou. Em primeiro lugar, eu sou uma esposa de um marido que me quer o tempo todo perto dele. E ele mesmo foi um dos que me abraçou ontem e disse assim, não vai. E sou mãe de 2 meninas e em fases da vida delas que elas precisam muito da mãe presente. Então esse mundo não brilha para mim. Se eu estou aqui é porque Jesus brilha para mim. Se eu estou aqui é porque eu quero obedecê-lo. E eu quero cumprir o propósito dele. E vou te dar um conselho, você que é mãe, anônima, você está no céu e você não sabe. Se você vai chegar agora em casa, encontrar os seus filhos, talvez uma máquina cheia de roupa para lavar, você é feliz e não sabe. Se a roupa está suja, é que tem uma criança saudável que se sujou,
que não está internada num hospital, que está com saudável, está com você. A gente chama de trabalho aquilo que é privilégio. Eu oro para que nessa noite Deus comece a restaurar a sua visão. Deus comece a mudar a forma como que você vê a sua família, a sua casa, o chamado de Deus na sua vida. Amém? Vamos lá. Eu também tenho uma mentoria online. Eu não imaginava que Deus ia fazer isso. Tem alunas do Casa de Isabel aqui? Tem muita aluna. Eu amo vocês. Somos uma família. Eu tenho uma mentoria online que eu não imaginava que Deus ia fazer o que Ele fez. Mais 70 mil alunas. Estamos chegando a 80 mil alunas no mundo todo. E mesmo tão grande assim, a gente consegue ser uma família. A gente consegue ter encontros semanais. E o que Deus tem feito tem sido lindo. Nessas próximas semanas vai abrir vaga para a 12ª turma do Casa de Isabel. Se você quiser participar, você entra lá no meu Instagram, vai estar lá no link na bio. E a gente vai estar junto nessa mesa, nesse tempo. Bom, mas eu quero ir para a palavra. Eu quero ser incisiva, pontual. E quero te abençoar nessa noite, também ser abençoada, amém? Para quem não sabe, eu já morei aqui em BH há 2 anos. Quase que a Isabela nasce aqui, no Hospital Vila da Serra. E eu vivi aqui em Belo Horizonte 2 anos, morei no bairro Buritis. Comi aquele pãozinho gostoso da Trigopane, coisa boa. E morei 2 anos aqui. Eu digo que essa terra aqui é um grande Getsemane, Belo Horizonte. Porque Getsemane significa prensa de azeite, né? É uma prensa. Ei, Dani, cada ministério carrega a unção do nome, hein? Tem convicção que muitas prensas vocês já passaram aqui. Às vezes a gente coloca o nome e a gente não tem noção. Mas Getsemane significa prensa de azeite. Quando eu fui em Israel, eu tive a honra de ver uma prensa, né, da época de Jesus. E o meu guia que estava lá, ele gritou, Michael, ele falou assim: isso é Getsemane. Quando eu olhei uma enorme pedra, que era aquela responsável para esmagar as azeitonas. Então Belo Horizonte para mim foi Getsemane. Eu acho que Deus esmagou tanto, que saiu um caldo. E eu vou te dizer algo, Deus não vai te livrar dos Getsêmanes. Deus não vai te livrar das prensas de azeite. Sabe, você já tomou caldo de cana? Coisa boa, não é? Um pastel junto ainda assim? Ah, meu Deus, é coisa boa. Mas você já viu como é que ele faz? Que ele bota a cana, dela esmaga. Aí depois você pensa assim: ai, passei pela prova. Daí ele dobra a cana e bota um limão junto ainda. Eu não sei em que fase você está, mas eu já passei pelas 2 fases. E quando você pensa que você não tem nada mais para oferecer, ainda sai um caldo. Então eu quero te dizer que ainda que você esteja com pressões, ainda que você esteja sendo pressionada no seu casamento, na sua maternidade, talvez uma esterilidade, talvez no seu chamado, no seu ministério, talvez você chegou aqui tão perdida, com tanto medo. Deus, eu não sei o que fazer. Parece que eu estou com dificuldade até de crer. Parece que eu me sinto tão... E as pressões cada vez maiores. Eu quero declarar essa palavra para você. Essa pressão não vai te matar. Os casamentos que estão aqui por um fio vão ser restaurados nessa noite. Você vai começar um start de restauração na sua vida. Mas para isso você vai ter que dizer: Senhor, pode me esmagar. Dá um sinal para o Espírito Santo. Bom, não despreze. E eu vou repetir: não despreze os sonhos que o Senhor compartilhar no seu coração. Algumas coisas que nós carregamos não são nossas, são do Senhor. Eu lembro que quando Casa de Isabel nasceu, antes de ele nascer, 3 anos atrás, eu estava na sala da minha casa, jogada no chão,
buscando a presença de Deus. Eu não estava buscando ministério, eu não estava buscando nada, eu estava buscando o Senhor. Eu sempre fui muito apaixonada pela presença de Deus. A religião nunca conseguiu ocupar o lugar no meu coração. Os rituais nunca conseguiram. Eu sempre fui aquela mulher que eu sei que existem águas mais profundas e eu quero ir além. Sempre foi. E eu sabia que nós precisamos do corpo a congregar da igreja, mas nós precisamos muito de Mateus 6, que é do nosso quarto. Nós precisamos de viver uma vida intensa, de um altar público, mas um altar secreto. E quando eu estava lá no meu altar secreto, buscando a presença de Deus um dia, eu recebi essa palavra muito forte, casa de Isabel. Eu falei, Deus, o que é isso, casa de Isabel? Que palavra forte é essa? O Senhor falou, é uma casa que eu estou levantando no Brasil. Eu falei, é mesmo, Deus? Sim. Eu vou levantar uma casa no Brasil, onde mulheres que estão adiantadas no processo não vão mais se enciumar com as Marias que estão chegando, com sementes novas, mas essas mulheres como Isabel, adiantadas no processo, vão ajudar essas mulheres a gerarem aquilo que elas carregam, que inclusive é maior mesmo do que o que uma Isabel carrega. Sabe o que é que os céus estão querendo no Brasil? Na nossa nação e nas nações. Eu estive na Itália agora falando sobre isso. Que o Senhor levante mulheres adiantadas no processo. Eu quero dizer para você, mulher que congrega na igreja, que anda com o Senhor, você que já é vó, mãe, já passou por tantas estações. Talvez você pense assim, ai, para mim já passou, quer dizer, só está começando. Porque o Senhor conta com você como uma mulher madura, adiantada no processo para essa hora. Ele conta. E eu lembro que casa de Isabel ia ser só um retiro de um final de semana. Quando eu vi, o Senhor me deu uma plataforma, uma mentoria de 2 anos. Não foi eu que sonhei, o Senhor sonhou. Saiba de uma coisa, na sua caminhada com o Senhor, você muitas vezes vai deixar os seus sonhos para viver os sonhos dele. E eu posso te adiantar que os sonhos dele são melhores do que os nossos. Aquilo que você não sonhou, aquilo que você nem imaginou, nem entrou no seu coração, é aquilo que o Senhor tem separado para aqueles que estão dispostos a amar Ele de todo o coração, a fazer renúncias, a entregar a sua vida. Então, eu até lembro que eu tive um sonho, estava dormindo, sonhei que eu falava numa plataforma muito grande em espanhol. E eu falava espanhol fluente, mas eu não falo espanhol fluente. E eu falava muito bem o espanhol. E eu cheguei para o meu marido no outro dia pela manhã, falei, Telmo, eu sonhei que eu estava ministrando em espanhol, que coisa mais linda, vou entrar para uma escola para falar espanhol, eu preciso dominar essa língua, eu percebo que o Senhor está me entregando. As mulheres de língua hispana, quando não foi a minha surpresa, não era eu exatamente que ia falar outra língua, mas o Senhor tinha levantado uma pessoa na igreja que me procurou naquela semana e disse assim, pastor, eu estava sonhando, e eu sonhei que você ministrava fluente em inglês, em espanhol. Ele assim, eu falo em espanhol e a minha esposa também. A gente começou a dublar alguns vídeos teus e a gente está querendo autorização para colocar no YouTube. Para que plataforma maior do que o YouTube? Então, deixa eu te falar uma coisa. O Senhor vai colocar sonhos no seu coração, mas você vai ter dificuldade de conseguir interpretar eles. Você vai dizer assim, Senhor, você vai interpretar de um jeito e vai ser outro. Quantas coisas o Senhor já falou com você e você não interpretou de maneiras diferentes? Depois você pensou, meu Deus, não era nada com isso. Eu quero derramar uma unção nessa noite sobre você de alinhamento aqui, um alinhamento do céu, que você não vai mais ficar perdida com as direções que Deus já te deu, mas como a pastora Selma falou, você vai ter foco, dedicação, você vai estar nesse lugar com o Senhor. Eu queria falar um pouco hoje sobre o processo de restauração da nossa vida, que ele acontece de tempos em tempos. De tempos em tempos, eu e você vamos precisar ser restauradas pelo Senhor.
De tempos em tempos Ele vai precisar vir fazer uma reciclagem, uma mudança na nossa vida. Não existe uma só filha de Deus que não passou por processos de o Senhor precisar restaurar. Eu gosto de dizer que casamento é muito parecido. Vamos botar, se você vai fazer uma viagem longa, você vai procurar um carro velho, sem manutenção? Se você vai fazer uma viagem longa de carro, a primeira coisa que a gente vai fazer, né, é pegar um carro, mesmo que seja o nosso carro usado, mas a gente leva na manutenção, faz todas as manutenções, faz tudo o que é necessário, porque a nossa viagem é longa. Agora, se você vai logo ali no centro, rapidinho, comprar algo que faltou, você faz todas as manutenções? Não. Você pensa, meu carro dá conta. Quem faz restauração e manutenção está preparado para viagens longas. E quando nós estamos casados, quando nós somos chamados por Deus, nós precisamos obedecer às manutenções, os períodos de restaurações que nós precisamos nos submeter. Eu tenho 24 anos de casada. Vou fazer agora em junho, 24 anos de casada. E a gente está fazendo uma viagem longa, mas constantemente nosso carro chamado casamento precisa de manutenção. Porque para a gente ficar frio um com o outro é muito rápido, não é assim? Quando você pensa, cadê o Chiquinho? Chiquinho começou a sair sem falar para mim para onde ia, sem me dar um beijo. Você não pensa assim? Cadê o fulano? De repente as distâncias entram no casamento, as distâncias entram na família. E o Senhor está falando com mulheres específicas aqui. Eu te parei aqui hoje porque eu vou te ensinar a fazer manutenções corretas. Tem gente que inclusive que está aqui com o tanque vazio. O Senhor vai encher o teu tanque outra vez. As restaurações são necessárias. E o ministério, ele suga muito. Quando a gente conhece um casal onde o marido não é convertido e ele bebe ainda, ele é alcoólatra. Eu sei que muitas mulheres enfrentam isso, não só com maridos alcoólatras, mas maridos que estão nas drogas, usando. E muitas delas chegam na igreja desesperadas e pedindo ajuda e dizendo assim: meu marido não sai do bar, o meu marido não sai daquela festa com os amigos. E ela fica desesperada. E a gente ora e pede para que esse marido, o que a gente está pedindo? Que ele seja liberto, que ele esteja dentro de casa com a família. Mas quando esse marido é pastor, e ele tem colocado o ministério à frente do casamento dele e dos filhos, e quando nós, como mulheres, colocamos à frente da nossa casa, da saúde da nossa família, o muito fazer, ficamos como Marta, perdemos a melhor parte dentro da nossa casa. Dificilmente essa mulher vai dizer assim: eu queria orar, ora pelo meu marido, ele é pastor, preciso de libertação da igreja, do ministério. Não existe. Mas eu já cheguei para o meu marido. Nós temos uma igreja hoje de 8.000 membros. As demandas são gigantescas. Eu não sei mais nem quantos ministérios tem a igreja. E outro dia eu vi ele chegando em casa e saindo no mesmo dia mais de 5 vezes. Eu falei assim para ele: das 5 vezes que tu entrou e saiu, nenhum beijo tu me deu. E eu disse assim para ele: e já faz mais de 20 dias que nós não saímos para jantar sozinhos. Eu falei: eu peço oração para quem? Falei. Aí ele começou a rir. Ele falou: pera aí agora. Desmarcou tudo que tinha e disse para mim: te arruma, porque hoje a gente vai fazer manutenção no nosso casamento. Sabe por quê? Famílias saudáveis, igrejas saudáveis, sociedade saudável, filhos saudáveis, equilíbrio. Eu derramo sobre você saúde emocional, saúde espiritual, saúde física na sua vida, saúde relacional.
E eu não posso falar de restauração sem citar para mim o livro que tem maior autoridade na área de restauração nas Escrituras. Para mim é um verdadeiro manual de restauração. E eu quero deixar aqui para você uma tarefa após a ministração, após essa conferência. Tamo junto? Uma tarefa. Você vai pegar uma caneta, coisa simples, ó. Uma caneta, tá? Lá na sua casa você vai pegar um caderno. Pode ser do seu filho que ele não usa mais. Tem aquelas mães que querem comprar um caderno novo. Compra um caderninho novo, tá? Pegue a sua Bíblia numa linguagem que você entende. Pega o livro de Neemias. Ele não tem muitos capítulos, gente. Quer ver? Deixa eu ver, 13 capítulos. 13 capítulos. E você vai estudar o livro de Neemias com uma visão diferente. Escute, vou te ensinar. Você vai olhar na perspectiva da restauração dos muros, para a restauração dos muros da sua vida. Quando a gente fala de muros, quando a gente fala de restauração de muros, e quando a gente trata, quando alguém fala aquela casa é murada, ou ali tem um muro, aquela cidade é murada, nós falamos de pelo menos duas coisas importantíssimas que nós nunca devemos nos esquecer, mas nós constantemente nos esquecemos. Muro dá duas lições importantes, que nós precisamos de proteção, porque o muro protege, mas nós também precisamos de limites. Todas as áreas da nossa vida precisam de proteção e limites. Em Provérbios, agora eu não lembro exatamente onde é que está, diz assim, que um homem que não consegue dominar a si mesmo, o seu gênio, uma mulher que não se domina a si mesma, ela é como uma cidade sem muros. Ela é facilmente atacada. Isso está em Provérbios. Isso quer dizer o quê? Que o muro tem essa função de proteção. E não só de proteção, mas de limites. Quantas vidas destruídas nós temos visto por aí, sem proteção e sem limites. Gente, quando um pai abandona um lar, quando um pai sai de casa, eu sei que muitas meninas, muitas mulheres passaram por isso aqui. Talvez seu pai abandonou a sua família, abandonou a sua mãe. Talvez você foi abandonada também pelo seu marido. Seus filhos estão vivendo essa situação. Quando um pai falta, o pai, ele comunica exatamente essas duas perspectivas: proteção e limite. É o pai. Muitas de nós já viemos da nossa casa com essa ferida. Dificilmente nos sentimos protegidas por alguém. E temos grande dificuldade com limites. Comemos além do limite. Compramos além do limite. Nos envolvemos com as pessoas além dos limites. Somos pessoas que não sabem dizer sim, sim, não, não. Estamos sempre sendo manipuladas por um e por outro, porque não temos limites. Uma mulher restaurada, uma casa restaurada, uma igreja restaurada é uma igreja que tem muros. É uma igreja que tem proteção e limites. Proteção para crescer e limites para não se perder. E eu vou repetir: proteção para crescer e limites para não se perder. Muitas de nós aqui estão dizendo assim: Senhor, faz. Senhor, derrama aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor quer. E o Senhor falou assim: eu quero derramar. Você pensa que lá no céu está tudo bagunçado? As coisas de Deus são extremamente organizadas. Por isso que as mulheres que andam com Deus organizam as suas vidas. Não existe desorganização. Mas o Senhor diz assim: mas se eu derramar isso sobre ela, ela vai se perder. Quantas de nós vimos pessoas que receberam grandes unções de Deus, receberam grandes bênçãos, mas se perderam no meio do processo? É por isso que nós temos que entender que o Senhor é aquele que estabelece os nossos limites. Mas não se esqueça
Ele também é aquele que amplia os nossos limites. E eu quero liberar uma palavra aqui. Se você é uma mulher que começou uma faculdade e não terminou, ou se você tem grande desejo de fazer uma faculdade, fazer um curso, eu quero te abençoar. Que nesse ano, nesse próximo semestre, você vai começar a sua faculdade, o seu curso. Eu quero declarar sobre você que você vai ser uma mulher organizada e com os seus limites ampliados. Lembra? Alarga o espaço da tua tenda. Ele está dizendo assim: ei, deixa eu dar uma ampliada naquilo que você já tem, porque agora você já está preparada a transbordar. Porque diz que você vai transbordar de todos os lados. Então declara essa palavra sobre você. Neemias é um homem sintonizado com o céu. E isso tem sido raro nesses dias. A gente vê hoje muita distração. A pastora Selma falou sobre isso. A questão do foco. Como Deus tem me impelido a ser uma mulher com mais foco. Mas a gente vê tantas distrações. E a gente vê também pessoas embriagadas. E não só embriagadas com vinho, não só embriagadas com o álcool, mas embriagadas com a fama, embriagada com as coisas boas, embriagada com esse mundo. Embriagadas. E quando a gente fala sobre embriaguez, a gente está falando de pessoas que perderam o senso, perderam a sobriedade. Às vezes nós não estamos mais sóbrias, nós estamos embriagadas com as coisas desse mundo. O Senhor tem chamado mulheres que são sóbrias, sintonizadas com o céu. Sabe por quê? Porque as pessoas vão dizer assim: ei fulana, vamos lá. Daí ela vai dizer: mas por quê? Está todo mundo indo. Todo mundo vai lá. Todo mundo faz desse jeito. Aí você vai dizer: mas deixa eu sintonizar com o céu aqui. Não, mas o céu diz para mim que não. O céu está falando para mim que não. Seja uma mulher sintonizada com o céu. Chegou uma pessoa para mim há uns anos atrás e disse assim: ai, que bom, você chegou, ó, deixa eu te falar uma coisa, teu nome daqui a pouco vai passar, mas agora tu tem que aproveitar a onda. Aí eu comecei a amarrar. Falei: tá repreendido. Deixa eu te explicar como é que você tem que fazer. Meu marido já pulou do meu lado. E eu falei assim: meu irmão, eu não estou em onda, eu não sei do que tu estás falando, eu só estou sendo obediente à voz de Deus. Enquanto Ele falar, enquanto Ele fizer, eu vou ser obediente a Ele. Pessoas que ouvem a voz de Deus na nossa geração são restauradores. Tem uma frase que eu falava para a Vitória, que sempre abençoou ela quando ela era criança, a minha filha mais velha. Quando ela chorava da escola, dizia assim: mãe, fulana não deixou eu participar do recreio junto com elas, né? Não sei se você já passou por isso com a sua filha. Rejeições. Dá vontade de a gente ir para a escola, resolver no braço. E eu lembro que eu dizia assim para ela: filha, ser diferente é um presente. Talvez essa roda de relacionamento que não te aceita é a maior proteção de Deus na tua vida. Os anos vão passar e você vai ver que ser diferente é um presente. Os anos passaram. E ela disse assim: mãe, vou levar essa para os meus filhos. Quando eles chegarem da escola frustrados, querendo achar um grupo para pertencer, eu vou dizer: ser diferente é um presente. Mas os céus estão dizendo para você hoje aqui: filha, ser diferente é um presente. Você está se machucando, tentando se encaixar em algo que não é mais para você. E o Senhor está falando: ei, seja sintonizada comigo, porque eu vou trazer cura sobre a sua vida, restauração sobre a sua vida. O nome Neemias significa aquele que consola. E uma mulher sintonizada com o céu é aquela que consola. Eu gosto de dizer que o Senhor convocou Neemias para uma restauração, mas ele não era um engenheiro, ele era copeiro.
Deus vai levantar você para fazer coisas que ninguém na sua área fez ainda. Você vai ser a primeira. Eu quero dizer para você que o seu passado não te limita de jeito nenhum. E as tuas habilidades não vão dizer onde você vai estar amanhã. Porque com a habilidade de copeiro, Neemias restaurou um muro onde as pessoas diziam que era quase impossível. Com os teus dotes de cozinheira, você vai salvar uma família. Com o seu abraço, você vai curar mulheres. Não espere ter as armas que todo mundo tem para fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Davi não conseguiu andar com a armadura de Saul. E deixa eu falar isso para essa geração. Deus está levantando uma geração que está caminhando com a simplicidade. É uma geração leve. Uma geração leve. A estrutura não é mais tão pesada, porque essas pessoas estão caminhando em tendas. Elas... É aquela restauração do tabernáculo de Davi. É sobre tendas. A casa delas tem a glória de Deus. Elas vêm na igreja, tem glória de Deus. O trabalho delas é cheio. Aonde elas vão, a glória de Deus vai com elas. Aonde você for, a glória de Deus vai com você. Então você vai fazer coisas das quais que você pensou: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu não me reconheço mais. Essa vai ser uma frase muito constante para você. Eu não me reconheço mais. Mas eu queria traçar alguns pontos importantes que Neemias fez. Neemias servia a Deus, mas também servia aos homens. Ele tinha um alto grau de confiança por ser copeiro do rei. Eu estava outro dia em Brasília, há uns 2, 3 anos atrás. Eu estava do lado, na época da primeira dama, a Michele, e ela estava sentada do meu lado, e alguém foi dar algo para ela comer, beber ou comer. Eu recebi, porque a gente ia ter um intervalo. Na hora que a pessoa foi dar na mão dela para ela comer e para ela beber, ela nem pôs a mão. Ela levantou as mãos para o alto, veio um segurança e tirou da mão dela e disse assim: ela não pode comer nada que não seja de uma fonte confiável. Aí a pessoa: desculpa. E eu falei: meu Deus, as guerras que esse povo enfrenta. Neemias era um copeiro, era esse que defendia o rei. Ele estava à mesa, ele era de muita confiança. Ele era um escudeiro, alguém com uma fidelidade incrível. E se você parar para pensar, o que a gente menos tem hoje em dia é fidelidade. Como é difícil achar alguém fiel, que não vai tocar no que é seu sem pedir, que não vai falar mal de você nas costas, que vai cuidar da sua integridade, da sua honra, da sua família, que vai te corrigir quando precisar, sabe? Mas Neemias era esse homem de confiança. Você vai ver ele aqui no começo. Abra aí Neemias comigo, Neemias 1. Deixa eu pegar aqui. Você vai, Neemias capítulo 2, verso 11. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Até aqui. Ele estava fazendo uma inspeção. Mas antes disso, ele era alguém de muita confiança. E eu quero declarar que pessoas de confiança vão ser colocadas em lugares de restauração. É por isso que você está sendo testada na sua casa, na sua família. Eu vou dizer uma coisa para você: em hipótese nenhuma, coloque a mentira na sua vida.
Mas em hipótese nenhuma, ainda que você fique com vergonha, se alguém perguntar assim, você falou aquilo? Por favor, se você falou, diga, eu falei. Eu me arrependo, mas eu falei. Seja fiel, seja de verdade. Quando a gente vai corrigir um filho e a gente já sabe o que ele fez de errado, eu não sei se você já teve essa experiência, mas quando você pergunta, você dá a chance, filho, como é que foi lá? Na casa do coleguinha, você já sabe que ele deu um soco na cara do coleguinha, que a mãe já ligou avisando. Aí você dá a chance do filho contar. Eu não sei se você faz isso, eu faço. Isabela, foi tudo bem lá hoje? Foi, mãe. Aconteceu alguma coisa que eu preciso saber, alguma situação? Não. E aí você vai ter que corrigir 2 vezes. Tão triste quando um filho mente pra gente, quando alguém mente pra gente. As mulheres que Deus está levantando nesse tempo são mulheres verdadeiras, leais. Elas não são perfeitas, mas elas são de verdade. E os céus estão nos dando uma chance hoje aqui. Talvez você vai precisar voltar em casa hoje, essa semana, e corrigir muitas coisas. E dizer, fulano, eu disse que eu não disse, né? Mas eu disse. E eu estou extremamente arrependida e quero pedir perdão. Ser fiel. Às vezes você vê alguém falhando. Quantas vezes nós usamos a bajulação para conquistar coisa de pessoas, mas não somos fiéis o suficientes para inclusive até perder aquela amizade se for possível, mas não abraçar a mentira. Não abraçar a mentira. Sabe, uma coisa eu fiz com meu marido e fiz com um grupo de amigas que eu tenho de muitos anos. Até eu estou com uma amiga minha aqui de 20 e poucos anos, a Gisele, está do meu lado há muito tempo, me conhece de olhar. Mas um dia eu falei para o Telmo, amor, um dia que você me vê fazer qualquer coisa vergonhosa, errada, que eu não esteja enxergando, me chama. E eu falei para o meu grupo, as meninas lá, eu falei assim, ó, não me deixem errar, porque eu vou me distrair talvez, eu vou às vezes tomar decisões erradas, mas sejam leais, ainda que eu fique chateada, falem a verdade para mim. Não falem de mim, mas falem a verdade para mim. E aí chegou um dia que aconteceu uma situação, e uma amiga minha, eu estava em Campinas, descendo em Campinas, meu telefone não parava de tocar, não parava de tocar. Falei, meu Deus, o que aconteceu? Eu atendi. Ela, o que que você fez? Olha o que está na tua rede social. Eu falei, o que que é isso? Eu falei, não foi eu que fiz. Fizeram por mim, então tu apaga isso agora, porque isso não é de Deus. Eu fiquei tão feliz. Eu disse, não amiga, eu vou apagar agora. Eu fiquei tão feliz porque eu falei, tem alguém, tem um escudeiro, tem alguém leal cuidando de mim, me protegendo. Mas quantas de nós nos ofendemos? Está se metendo na minha vida. Fulana falou isso, nada a ver, cuidado. Lá no inferno vai ter uma ala só chamada nada a ver. Cuidado com os Natãs de Deus, que Deus levanta para te exortar e para falar na tua vida. Esteja disposta a ouvir aquilo que o Senhor quer dizer para você. Existem alguns princípios que nos norteiam para o caminho da restauração. Primeiro, Neemias foi avisado que o estado de Jerusalém estava daquele jeito. Ele não tinha visto. Pessoas são usadas para nos apontar muros destruídos, e algumas visitas na nossa vida são transformadoras. Algumas conferências como essa, congressos, são transformadores. São verdadeiras visitas de pessoas preciosas que nos falam, isso aqui precisa melhorar, ou você precisa ficar sabendo do que está acontecendo lá. São pessoas como Natã e Davi, Barnabé e Paulo. Sabe, situações com pessoas que mostram que nós precisamos melhorar, restaurar, transformar. Segundo, busque a direção de Deus antes de agir. Eu sei que tem mulher aqui que o lema dela é, eu não levo desaforo para casa.
Pois a partir de hoje você vai começar a levar quentinha. Amém? Você vai comprar um Tupperware, você vai levar o desaforo para casa. Você não vai mais. Porque o Senhor está chamando mulheres que são dóceis, amáveis. O mundo está cheio de mulher irritada demais, chata demais. Busque a direção de Deus antes de agir. Neemias, antes de qualquer coisa, ele sentou. Vocês vão ler. Eu estou passando por cima porque vocês vão estudar. Vocês vão lembrar disso. Ele sentou, chorou e pediu a Deus: o que eu faço? E Deus deu a direção para ele. Eu quero dizer para você que Deus vai dar direções claras para você. Mas eu estou falando de direções claras. Outro dia eu tive uma situação lá em casa e eu achei que meu marido errou. Eu sei que só em Criciúma aqui não acontece, né? Gente, eu tive uma ideia. A gente comprou um lugar de retiro, Dani. Eu tive uma ideia naquele lugar. Eu falei, tinha uma tenda gigante. Eu falei, meu Deus, com essa tenda a gente pode fazer tal e tal coisa e tal coisa. E eu estava com 5 pessoas ao meu redor. Gente, nós vamos fazer, tá? Eu cheguei, Telmo, olha a ideia que eu tive. Sabe essa tenda aqui? Aqui embaixo. Não, nós vamos fazer nada disso. Na frente de todo mundo, gente. Aí 2, 3 saíram assim, né? Sem graça. E eu fiquei lá assim com aquela cara. Eu disse, não, mas olha que lindo, dá pra fazer. Não. Porque se eu fizer pra isso, eu vou ter que abrir outras exceções. Gente, eu queria matar ele. Eu falei, ai. Daí sabe quando você faz aquela cara assim? Por dentro é fel de morte, por fora claro, verdade. E eu pensei, em casa tu vai ver. Aí, nossa, quando eu cheguei em casa, eu estava pronta a falar. Mas eu estava pronta, assim, pronta. Estava com tudo pronto na minha língua para falar. Só que eu pratiquei. Pedi orientação de Deus. Senhor, como que eu falo com ele? Senhor, você não vai falar nada agora. Eu falei, como assim? Tá tudo tão preparado na minha boca para falar. Ele me humilhou, Senhor, ele me desrespeitou. Não, tu não vai falar nada. E eu amém. Gente, eu não falei nada. Mas eu fiquei monossilábica. Aí ele começou, não sei o que. Sim, não. Talvez. Amanhã. Tá tudo bem. E eu olhei para Deus, tá tudo bem. Naquela noite eu fui orar. Gente, quando eu orei, eu assim, Deus, então me dá uma direção do que eu devo fazer. Então eu estava errada? Gente, Deus me deu uma palavra e uma direção. No outro dia pela manhã, no café da manhã, a gente estava super bem, conversando. Eu chamei ele e falei assim, amor, olha a direção que eu tive a respeito daquela situação que aconteceu lá. Tal. Ele, nossa, me desculpa, não tinha pensado nisso. Mas eu podia ter estragado o nosso final de semana. Eu podia ter feito uma grande confusão. Restauradores perguntam, o que eu devo fazer nessa situação? Eles pedem direção de Deus. Quantas de nós agimos ali, na impaciência? E o Senhor está falando para você, por que você não me pergunta? E ainda tem aquele versículo que diz, por que você me chama Senhor, Senhor, se você não faz aquilo que eu peço? Por que você diz que eu sou o seu Senhor, se você vai lá e faz tudo o que você quer? Senhora, essa noite é noite de concerto aqui. O terceiro é o complemento do segundo. Haja no momento certo para a restauração. Neemias esperou a hora certa para agir. Gente, eu sei que esperar é difícil. E tem pessoas aqui que estão esperando, mas Deus está falando para você, essa noite te dou um copo de água no meio desse deserto. Mas espera mais um pouco. Não se mova ainda. Não se mova quando você não tem certeza. Um dos princípios que eu amo da restauração, da edificação, é a sabedoria. Que a Bíblia diz o quê? Que a mulher sábia edifica.
A mulher sábia edifica. Tudo que construção fala de sabedoria. A palavra de sabedoria constrói. Eu amo aquele versículo que também... Gente, eu sei a Bíblia, mas o endereço só Jesus. Mas acho que é Provérbios que diz que a sabedoria constrói, mas o discernimento, ele é que vai trazer o estabelecimento. Porque às vezes a gente constrói em sabedoria, mas não tem discernimento nenhum e destrói tudo que construímos. Então agir na hora certa é muito importante. E eu queria terminar a ministração de hoje falando o último tópico, que toda restauração vai ter oposição. Se você tinha esperança de não ter oposição, intimidação na sua vida, porque você está seguindo Jesus, restaurando a sua vida, eu quero te dizer que é improvável que isso aconteça. Nós vamos sofrer intimidações, oposições. E pelo menos algumas maneiras que Sanbalat e Tobias começam a atacar Neemias, nos ensinam um pouco como que a gente deve fazer. Sabe o que eles fazem? Primeiro, eles ridicularizam. Uma das coisas que o inimigo quer fazer com a gente, quando a gente está começando um processo de restauração, é ridicularizar. Talvez você está numa guerra na sua mente, o inimigo está aí na sua mente. Quem você pensa que você é para você fazer isso, para você fazer aquilo? E o Senhor está falando para você: não pare a construção da obra até que eu libere você desse lugar. Eu queria ler com você algo que eu amo nas Escrituras. Aqui em Neemias diz assim, deixa eu pegar aqui o lugar. Lá no capítulo 4 de Neemias, versículo 12, diz assim. Capítulo 4 de Neemias, versículo 12. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso eu posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Cada uma de nós aqui possui muros baixos. O meu muro baixo talvez não seja o mesmo que o seu. Talvez seu muro baixo seja fazer dívidas. Você gasta além do que o seu dinheiro ou seu cartão pode pagar. Outro dia eu estava no shopping com a Isabela. Ela assim: mãe, compra essa boneca. Eu falei: não, Bela, tá muito cara, mãe não vai comprar. E ela falou: mas vai lá, tu tem dinheiro? Eu disse: mãe, não tem, mas tu tem cartão. Tu vai lá e passa o cartão. Eu falei: mas o cartão tem que pagar. Eu quero dizer para você que você pode passar o cartão quantas vezes, a fatura vai chegar. E eu não estou falando só de compras, eu estou falando de tudo na nossa vida. Nosso corpo, a gente pode passar o cartão, comer o que quiser, fazer o que quiser, não fazer atividade física, a fatura vai chegar. A nossa maternidade, se nós não caminharmos à luz das Escrituras, a fatura vai chegar. Na adolescência, às vezes, na juventude de um filho. Mas ele diz assim que existem lugares baixos. Nesses lugares você vai colocar vigilância. E é por isso que a gente fala muito de oração, mas pouco de vigiar. Não é só orar, é vigiar. Tem coisas na sua vida, lembra do que eu falei? Limites e proteção, que você precisa pôr limites e proteção. Se existem áreas na sua vida que estão desenfreadas, nós temos visto a incidência de muitas mulheres presas no vício da pornografia. Você pensa que isso é só coisas para homens? Existem muitas mulheres presas em vícios. E você precisa urgente restaurar os muros da sua vida com Deus, para que você possa ter limites e proteção, segurança em viver os sonhos de Deus para a sua vida. E ele diz: eu coloquei guardas nos lugares mais baixos, para que nós não sejamos atacados. Sabe por quê? O inimigo, ele não tem criatividade. Ele vai atacar sempre no lugar, no mesmo lugar, nos lugares mais baixos da nossa vida. Você vai perceber que existem áreas na sua vida que você fala: eu não acredito que de novo eu estou passando por isso.
Eu vou te contar um segredo. Se você está tendo reincidências de dores, de ataques, eu te convido essa noite a colocar guardas nos muros mais baixos da sua vida. Você não vai permanecer e permitir que aquilo fique desguarnecido, mas que a cura de Deus te encontre de uma maneira tão linda, e a vigilância te proteja dos ataques nos muros baixos, do seu casamento, da sua família, dos seus filhos. Quero orar com você. Ah, Jesus, Espírito Santo, o Senhor está startando essa noite com tanta graça. O Senhor me mostra mulheres aqui nessa noite que você precisa urgentemente restaurar os muros da sua vida de limites e de proteção. A sua vida está desgovernada, destruída, atacada o tempo todo. A sua mente tem sido um campo aberto. O Senhor está falando com algumas mulheres aqui. Eu quero iniciar um processo de restauração na sua vida, e eu quero te usar como uma restauradora na vida de outras mulheres. Tem mulheres que estão aqui, que o Senhor já te deu chamado para você, para o ministério de mulheres, para você cuidar de mulheres. Você fica se escondendo, se esquivando. O Senhor está falando para você: eu te fiz uma restauradora para essa hora. O Senhor vai levantar mulheres aqui no chamado. O Senhor vai trazer equilíbrio. Você vai servir a casa, o ministério com equilíbrio, sem desguarnecer a sua casa, sem desguarnecer os muros da sua casa, da sua família. Se essa palavra veio direto ao que você está vivendo, eu queria que você levantasse a sua mão bem alto, bem alto. Se você precisa ser encontrada por essa restauração e por essa palavra, levante a sua mão. Isso, nós vamos orar agora. Levante a sua mão bem alto. Comece a dizer para Ele: Pai, derrama sobre mim, Senhor, derrama sobre mim essa unção de restauração. Assim como Neemias restaurou os muros de Jerusalém, os muros da minha casa, os muros da minha vida, Senhor, estão destruídos, quebrados. Eu peço agora que o Teu Espírito Santo, meu ajudador, me ensine a tomar as atitudes corretas de restauração e cura. Em nome de Jesus, Espírito Santo, onde estiver uma mão levantada aqui, eu oro agora para que uma unção doce agora alcance essa mulher agora, uma unção de esperança agora. Aonde existe medo, mulheres chegaram aqui falando: eu estou desistindo de tudo. O Senhor está falando: eu não desisto de você. Uma unção de restauração e cura nessa noite, nas famílias. Espírito Santo, você é livre nesse lugar. Comece a encher esse lugar com a Tua presença. Isso, comece a encher esse lugar com a Tua presença. Isso, comece a ser renovada pelo Espírito outra vez. Vento do Espírito, comece a soprar nesse lugar outra vez. Isso, comece a ser cheia. Isso, Espírito Santo, Tu és livre nesse lugar. Mais, toca as profundezas. Restaura famílias aqui nessa noite. Restaura famílias inteiras, legados aqui nessa noite. Isso. O Teu Espírito é livre aqui nesse lugar. Cheia da presença.